Nos confins mais silenciosos de nossa consciência coletiva, nesse espaço sagrado onde os sonhos e as memórias ancestrais se entrelaçam como fios de luz, jaz um eco. Um sussurro ancestral que ressoa não em nossos ouvidos, mas em nosso próprio sangue, na própria estrutura de nosso DNA. É uma história de origem tão vasta e tão profunda que foi velada pelo mito, suprimida pelo dogma e relegada aos reinos da fantasia. É a crônica proibida de nossos criadores, os Anunnaki. Hoje, alma buscadora, você que sentiu que nossa história oficial é uma narração incompleta, que há páginas arrancadas de nosso livro da vida, embarcamos juntos em uma viagem sagrada. Uma viagem para desvendar o significado desse nome antigo que as tábuas de argila sussurram como aqueles que do céu à terra vieram. Não estamos aqui simplesmente para explorar mitos sumérios. Estamos aqui para empreender uma arqueologia da alma, para considerar a audaciosa e transformadora possibilidade de aqueles antigos deuses não fossem metáforas do vento e da colheita, mas seres tangíveis, de carne e osso, arquitetos de mundos que uma vez caminharam sobre a terra como gigantes. Para compreender esta saga, devemos primeiro expandir nossa concepção do tempo. Devemos ousar olhar para além dos confortáveis limites da história conhecida e adentrar no que alguns chamam de arqueologia proibida. Devemos considerar a possibilidade de uma antiguidade humana extrema, um passado profundo, onde nossa espécie coexistiu com outros seres, outras humanidades, durante milhões de anos. Uma vasta tela temporal deliberadamente apagada, sobre a qual foi pintada uma epopeia cósmica. Nossa história começa não na Terra, mas longe, na imensidão do espaço profundo, em um mundo errante chamado Nibiru. Imagine um planeta majestoso, um reino crepuscular preso em uma órbita imensa e elíptica, de 3.600 anos. Uma viagem que o aproxima periodicamente de nosso sistema solar para depois afastá-lo para a escuridão do espaço interestelar. Este mundo, lar dos Anunnaki, enfrentava uma crise existencial. Sua atmosfera, seu escudo vital, estava se desvanecendo, expondo sua civilização às duras radiações do cosmos. Seus cientistas mais brilhantes descobriram uma única e desesperada solução: o ouro. Não como um metal para a vaidade ou o comércio, mas por uma propriedade única e salvadora. Pulverizado até se converter em um finíssimo pó branco e dispersado em sua atmosfera superior, o ouro poderia atuar como um escudo refletor, curando a ferida de seu céu e salvando seu mundo de uma morte lenta. E assim, com o destino de sua espécie em jogo, empreenderam a maior missão de sua história, uma viagem através do sistema solar até o 7º planeta, nosso planeta, a Terra, o único lugar que sabiam que possuía este metal precioso em abundância. Para entender a saga que está prestes a se desenrolar, devemos conhecer seus protagonistas. Não como deuses distantes, mas como indivíduos complexos, movidos pela ambição, pela sabedoria, pela rivalidade e pelo amor. No topo de sua hierarquia encontra-se Anu, o Pai Celestial, o Rei dos Reis, cujo trono reside na distante Nibiru. Sua autoridade é absoluta, mas sua perspectiva muitas vezes remota. O verdadeiro drama se desenrola na Terra, entre seus 2 filhos principais, 2 forças cósmicas em eterna tensão. De um lado, Enlil, o comandante da missão Terra, o deus do ar e da tempestade. Ele é autoritário, estrito, um executor implacável da lei de Anu. Para ele, a missão é primordial e qualquer obstáculo, incluindo a humanidade, deve ser gerenciado ou eliminado. Em oposição direta, encontra-se seu meio-irmão,
Enki, o deus da água, da sabedoria e da magia. Ele é o cientista mais brilhante dos Anunnakis, um mestre geneticista, mas também um rebelde de coração compassivo. É ele quem vê na Terra não apenas uma fonte de recursos, mas um jardim de potencial infinito. Junto a eles, outras figuras-chave povoam este drama. Ninhursag, a grande deusa-mãe, a oficial médica-chefe, cuja experiência em genética será crucial para os eventos que estão por vir. Inanna, ou Ishtar, a formidável e apaixonada deusa do amor e da guerra, cuja ambição e desejos frequentemente semeiam o caos. E Ningishzida, a quem outras culturas conheceriam como Thoth, o mestre escriba, o guardião da sabedoria, da magia e dos segredos da criação. E é aqui, nesta família de deuses com suas alianças e suas amargas rivalidades, que se forjará o destino da Terra e o de uma nova espécie que ainda não havia nascido. Após sua longa viagem, os Anunnaki aterrissaram nas terras férteis da Mesopotâmia. Ali estabeleceram seu primeiro assentamento, seu centro de comando, uma cidade que chamaram de Eridur, o lar na distância, e começaram a árdua tarefa de extrair o ouro das águas e das profundezas da terra. Mas este trabalho esgotante não foi realizado pelos líderes do panteão. Foi atribuído a uma classe de deuses menores, os Igigi. Durante milhares de anos, estes seres trabalharam sem descanso, cavando minas e canais sob o sol abrasador, suportando uma carga que se tornou insuportável. As antigas crônicas, como a epopeia de Atrahasis, nos contam um momento crucial. Os Igigi, fartos de sua penosa situação, se amotinaram. Em um ato de desafio sem precedentes, queimaram suas ferramentas, abandonaram as minas e marcharam para cercar o templo de seu comandante, Enlil. Foi a primeira greve, o primeiro grito de liberdade na história registrada de nosso planeta. A rebelião dos Igigi mergulhou a missão Terra em uma crise insustentável. O fluxo de ouro para Nibiru foi interrompido. O Conselho Anunnaki se reuniu com urgência. Foi então que Enki, o brilhante cientista, propôs uma solução audaciosa, controversa e que mudaria o destino do planeta para sempre. A criação de um novo ser, um trabalhador primitivo, que pudesse assumir os fardos dos Igigi. Um ser que seria criado à sua própria imagem e semelhança. Este ser seria a humanidade. A criação de nossa espécie, segundo estas narrativas, não foi um ato de magia divina em um jardim idílico, mas um processo de engenharia genética deliberado, complexo e sofisticado, realizado em um laboratório. O projeto foi dirigido por Enki, com a assistência crucial da especialista médica Ninhursag. Os textos antigos descrevem este processo de forma poética e simbólica. A mistura da carne e sangue de um deus sacrificado, um ser que tinha inteligência, com a argila da terra. Os intérpretes modernos veem nisso uma descrição clara de um procedimento de laboratório, a combinação de DNA Anunnaki com o de um hominídeo nativo da Terra, muito provavelmente o Homo erectus. O primeiro espécime humano bem-sucedido foi chamado de Adamu, que se traduz como terreno ou feito de argila, um claro precursor do Adão bíblico. Assim, nasceu o Lulu, o trabalhador primitivo. Há quem tenha buscado uma ponte entre esta narrativa esotérica e a ciência moderna, e a tenha encontrado no coração do nosso próprio código genético. Uma das diferenças mais notáveis entre os humanos e outros primatas superiores é que eles têm 24 pares de cromossomos, enquanto nós temos 23. A evidência genética mostra que nosso cromossomo 2 é o resultado de uma fusão de 2 cromossomos ancestrais de primatas. O extraordinário desta fusão é sua precisão e sua aparente rapidez na linha do tempo evolutiva, há aproximadamente 200 mil anos.
Alguns argumentam que um evento tão preciso e benéfico é estatisticamente improvável como resultado de uma mutação aleatória. Propõe-no como a evidência de um ato intencional, uma assinatura genética, a cicatriz sagrada de nossa criação intervencionada. Esta fusão, argumentam, não apenas nos diferenciou geneticamente, mas também ativou o potencial para nossas capacidades humanas mais extraordinárias, a empatia profunda, a compaixão, a intuição e a capacidade de autocura. Fez de nós, em essência, humanos por design. Mas qual era o propósito final por trás de nossa criação? Aqui, as narrativas divergem e nos apresentam um enigma fundamental sobre nossa própria identidade. A visão mais difundida e pragmática sustenta que fomos criados para um propósito servil, ser uma raça escrava, os Lulu, destinados a trabalhar nas minas de ouro e a servir aos deuses em seus templos, liberando-os de todo o trabalho. No entanto, outras perspectivas oferecem uma visão muito mais elevada e esperançosa. Propõem que a criação da humanidade e o posterior desenvolvimento de civilizações como a Atlântida foram parte de um grande experimento humano. Deste ponto de vista, o objetivo não era a escravidão, mas a criação de uma cultura capaz de abrigar uma consciência complexa, um receptáculo que pudesse ressoar com a consciência do planeta e, eventualmente, facilitar um despertar espiritual em escala galáctica. Uma terceira visão, mais sombria e metafísica, sugere que os Anunnaki manipularam nosso DNA não só para o trabalho, mas também para controlar nossos corpos emocionais. Segundo esta teoria, a energia emocional humana, especialmente a de baixa vibração, como o medo, a raiva e o sofrimento, serve como uma fonte de alimento, como um sustento energético para certos seres da quarta dimensão. Esta dualidade inerente à nossa gênese, parte animal terrestre, parte Deus Anunnaki, parece ser um eco direto do conflito central entre nossos próprios criadores, uma tensão que define a condição humana até hoje. O motor narrativo central de toda a saga Anunnaki, a falha tectônica que atravessa sua história e a nossa, é a profunda e irreconciliável rivalidade ideológica entre os dois meio-irmãos Enlil e Enki. Este conflito define não apenas a relação deles, mas o próprio destino da humanidade, já que cada um de nós carrega em seu interior o eco desta batalha. Enlil, como comandante da missão Terra e herdeiro legítimo do trono de Anu, encarna o princípio de autoridade, ordem e controle. É retratado como um líder estrito, muitas vezes severo e ciumento de seu poder, que vê a humanidade principalmente como uma força de trabalho, um ativo biológico, uma raça escrava criada para um propósito específico. Como deus do ar e das tempestades, seus decretos são frequentemente implacáveis. Não hesita em recorrer a castigos massivos, incluindo o dilúvio universal, quando considera que a humanidade se tornou indisciplinada, numerosa demais ou transgrediu suas leis. Ele é a voz do dogma, da hierarquia e da obediência cega. Enki, em contrapartida, representa sabedoria, criatividade, ciência e compaixão. Como o brilhante geneticista que nos projetou, sente um profundo afeto paternal e um senso de responsabilidade inescapável por sua criação. É apresentado como um protetor constante da humanidade, um rebelde que intervém repetidamente para nos salvar da ira de seu irmão. É o doador de conhecimento, aquele que busca empoderar a humanidade, não controlá-la. Ele é a voz da soberania, da curiosidade e da liberdade da alma.
É neste contexto de conflito divino que a história bíblica do pecado original pode ser interpretada, não como uma transgressão moral, mas como um evento tecnológico, político e espiritual de consequências incalculáveis. Nesta visão, o Jardim do Éden era o Edin sumério, a morada dos justos, o recinto onde os Anunnaki viviam e onde os primeiros humanos trabalhavam. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore literal, mas uma metáfora para o conhecimento da autoconsciência e, crucialmente, da capacidade de procriar. O Deus que proibiu comer do fruto foi Enlil, que desejava manter a humanidade em um estado de inocência servil, incapaz de se reproduzir por si mesma para poder controlar sua população. A serpente tentadora não era outra senão Enki, cujo símbolo era a serpente entrelaçada da sabedoria e do DNA. Foi ele quem, em um ato de amor e desafio, concedeu às suas criações, Adão e Eva, o conhecimento para que pudessem se tornar autossuficientes. O pecado não foi a desobediência, mas o primeiro passo em direção à soberania. A expulsão do paraíso foi a resposta punitiva e furiosa de Enlil a esta insubordinação, lançando a humanidade a um mundo de luta e mortalidade, mas também de liberdade. A civilização que floresceu na Mesopotâmia sob o comando dos Anunnaki era uma teocracia literal. Os antigos sumérios não viam seus deuses como entidades distantes e etéreas, mas como governantes físicos, senhores poderosos que viviam entre eles. Suas cidades-templo eram dominadas pelos zigurates, estruturas imponentes que funcionavam como residências divinas, centros administrativos e observatórios astronômicos, verdadeiras escadas para o céu. As estátuas de culto nos templos não eram meras representações, eram consideradas encarnações literais dos deuses e requeriam um sacerdócio dedicado ao seu cuidado constante, que incluía vesti-las, alimentá-las e apaziguá-las. Fisicamente, os Anunnaki são descritos como antropomórficos, mas de uma estatura imponente, gigantes entre os homens. Frequentemente são representados com capacetes com chifres, símbolo de sua divindade, e vestindo trajes de melã, uma substância ou tecnologia misteriosa que lhes conferia um esplendor aterrorizante, uma aura de poder que podia induzir um formigamento físico e um temor reverencial na carne dos mortais que o presenciassem. A tensão entre Enlil e Enki atingiu seu ponto culminante com a decisão de Enlil de aniquilar a humanidade através de um cataclismo global, o Grande Dilúvio. O pretexto era que a humanidade se tornara barulhenta demais, corrupta e indisciplinada. A verdadeira razão, talvez, fosse sua raiva pela miscigenação não autorizada entre a semente dos deuses e as filhas dos homens, e seu desejo de limpar a lousa e começar o experimento de novo. Mas mais uma vez, Enki frustrou o plano de seu irmão. Em um ato final de desafio e proteção, advertiu em sonhos um humano leal e sábio, Ziusudra, a quem outras culturas conheceriam como Atrahasis, ou Utnapishtim, o precursor do Noé bíblico, e lhe deu instruções precisas para construir uma arca e preservar a semente da vida na terra. O dilúvio veio, varreu o mundo, mas a humanidade, graças a seu Criador, sobreviveu. Após a devastação do dilúvio e sua eventual decisão de se retirar da supervisão direta da Terra, os Anunnaki não abandonaram por completo seu controle. Implementaram um sistema de governo indireto, mais sutil, mas igualmente eficaz, para manter sua influência sobre o mundo reconstruído. O principal mecanismo foi a instituição da realeza. Linhagens humanas específicas foram selecionadas, frequentemente aqueles com maior concentração de DNA Anunnaki. Lhes foi concedido o direito divino dos reis, para governar como intermediários entre os deuses e o povo.
A função destes reis sacerdotes era fazer cumprir as leis divinas, administrar os recursos dos templos e garantir que a população humana permanecesse produtiva e, acima de tudo, obediente. A própria religião organizada, com seus rituais complexos, seus sacerdócios hierárquicos e seus dogmas inquestionáveis, foi estabelecida como um sofisticado e poderoso sistema de controle social. Os templos não eram apenas lugares de culto, mas centros econômicos e administrativos que centralizavam o poder e reforçavam a estrutura de comando Anunnaki. Há quem proponha que este mecanismo de controle nunca desapareceu de fato, mas simplesmente se ocultou, tornando-se mais secreto. Sustentam que as linhagens híbridas Anunnaki humanas, às vezes descritas com uma simbologia reptiliana ou dracônica, continuaram através da história, formando uma elite global oculta, a qual foram dados nomes como os Illuminati ou a Irmandade Babilônica, que manipula os governos, as finanças e os meios de comunicação mundiais para manter a humanidade em um estado perpétuo de medo, conflito e servidão, do qual, segundo algumas teorias, podem se alimentar energeticamente. Por outro lado, a contrapartida desta narrativa de controle é a história da resistência. Há quem acredite que o conhecimento antigo e libertador desta era pré-cataclísmica, a verdade sobre nossas origens e nosso verdadeiro potencial, não se perdeu por completo. Foi preservado e transmitido em segredo através de ordens esotéricas e sociedades secretas, como os Cavaleiros Templários. Segundo esta visão, estes grupos se tornaram os guardiões desta sabedoria proibida, esperando o momento adequado para devolvê-la à humanidade. Assim, a história humana é redefinida como uma luta contínua entre as forças do controle dogmático, o legado de Enlil, e os impulsos para a liberdade e o conhecimento, o legado de Enki. A batalha ideológica dos Anunnaki se torna assim o arquétipo fundador de todos os conflitos humanos posteriores, desde as guerras religiosas até as divisões políticas, com a humanidade representando inconscientemente, em um cenário planetário, a antiga e amarga disputa de seus criadores. A Terra, nestas narrativas, não é um planeta isolado, mas um nexo de atividade intergaláctica, um tabuleiro de xadrez cósmico. Os Anunnaki não foram os únicos visitantes. Outras tradições falam de um conflito central entre os Anunnaki e os Pleiadianos. Os Anunnaki, com sua agenda de controle, e os Pleiadianos, descritos como um coletivo de seres iluminados, cuja agenda é de guia e assistência espiritual, para ajudar a humanidade a dar um salto evolutivo para uma era de luz. Fala-se também de alianças cruciais, como o tratado entre os Anunnaki e os Arcturianos, que foi a base do experimento humano desenvolvido em Atlântida, e da presença dos Sirianos, descritos como deuses felinos, que construíram a Grande Pirâmide e a Esfinge para manter abertos portais estelares. Neste complexo panorama galáctico, as grandes guerras da antiguidade terrestre, como o conflito entre Atlântida e Lemúria, podem ser reinterpretadas. Não como meros conflitos humanos, mas como guerras por procuração do drama cósmico mais amplo. Atlântida, com seu foco na tecnologia, no poder e sua conexão direta com os Anunnaki, representaria sua agenda de controle. Lemúria, com sua ênfase na espiritualidade, na consciência e na harmonia, encarnaria a agenda pleiadiana de liberação. Sua destruição mútua
serve como uma poderosa e trágica alegoria das consequências catastróficas deste dualismo cósmico não resolvido, uma ferida na memória do planeta que ainda hoje tentamos curar. Para compreender a magnitude da civilização Anunnaki, devemos explorar suas extraordinárias tecnologias, que abrangíamos desde a física avançada até a manipulação da consciência e da própria estrutura da realidade. No sul da África, foram identificadas milhões de ruínas de pedras circulares, que, segundo algumas perspectivas, são os restos de uma vasta rede de energia antiga. Esta rede, baseada em princípios de energia livre, utilizava o poder do som e da frequência para gerar campos de energia imensos, empregados tanto para a extração de ouro quanto para a alimentação de uma civilização global. A Grande Pirâmide de Gizé, nesta visão, não era uma tumba, mas uma usina de energia harmônica, projetada para aproveitar e transmitir as vibrações da Terra. O domínio do som era fundamental. Mitos de todo o mundo, do Egito aos Andes, relatam a capacidade de mover blocos de pedra de centenas de toneladas com aparente facilidade, utilizando o poder da levitação acústica. Esta não era uma fantasia, mas a aplicação de uma ciência perdida que entendia que a matéria é, em essência, vibração congelada. Este conhecimento é o precursor das modernas terapias de cura por som, que utilizam frequências específicas, como as lendárias frequências solfeggio, para restaurar a harmonia nos centros energéticos do corpo e promover o bem-estar. O interesse dos Anunnaki pelo ouro poderia ter transcendido suas necessidades atmosféricas. Há teorias que giram em torno do ouro monoatômico, um estado exótico da matéria que, disse, possui propriedades extraordinárias. A capacidade de alterar a consciência, prolongar a vida e facilitar a condutividade interdimensional. É o segredo da alquimia, a transmutação não apenas dos metais, mas da própria alma. Este conceito se entrelaça com a ciência da ascensão. Postula-se que os Anunnaki possuíam a tecnologia e o conhecimento para criar e utilizar portais estelares e buracos de minhoca. Esta tecnologia não era meramente para o transporte físico, mas era fundamental para a transfiguração do corpo físico em um corpo de luz, um veículo para a ascensão a planos superiores de existência. Subjacente a toda esta ciência e filosofia, encontra-se o princípio universal da geometria sagrada. A geometria, argumenta-se, é a linguagem codificada da criação, a impressão digital da consciência divina no tecido da realidade. A presença recorrente de formas geométricas específicas e constantes matemáticas, como a proporção áurea, em estruturas antigas de todo o mundo, é apresentada como prova de uma civilização pré-diluviana global e tecnologicamente avançada, que entendia que o universo é, em essência, pensamento, vibração e forma. A tecnologia Anunnaki, portanto, nos é revelada não como uma série de ferramentas mecânicas externas, mas como uma extensão direta da consciência. Eram arquitetos da realidade, utilizando redes de energia e geometria sagrada para sintonizar o planeta a uma frequência específica para seus propósitos, uma frequência da qual apenas estamos começando a recordar seus ecos. Um fio condutor na maioria destas narrativas de antigos astronautas é a promessa do retorno dos deuses. Um evento que, disse, está intrinsecamente ligado ao retorno do planeta Nibiru em sua órbita de 3.600 anos. Há inclusive quem afirme ter calculado uma data de retorno específica em nosso futuro próximo, utilizando uma combinação de ciclos astronômicos e profecia antiga. Espera-se que este retorno anuncie uma nova era para a humanidade, marcada pela reintrodução de tecnologia avançada e sabedoria perdida.
mas também pela possibilidade de uma agitação global significativa. Mas devemos interpretar este retorno apenas como um evento físico, ou é talvez também uma poderosa metáfora do ressurgimento do conhecimento suprimido na consciência humana? A crescente fascinação por estas histórias alternativas, a decodificação de textos antigos e o interesse público generalizado podem ser vistos como o retorno da influência e do legado Anunnaki ao espírito de nosso tempo. É um despertar. E assim chegamos ao coração do mistério. A pergunta fundamental que esta vasta e complexa saga coloca a cada um de nós: qual é o nosso verdadeiro papel nesta narrativa cósmica? De uma perspectiva, somos o produto trágico da engenharia genética, criados como uma espécie escrava para servir a mestres extraterrestres. Nossa história foi manipulada, nossa memória apagada e nossa verdadeira herança suprimida por sistemas de controle religiosos e políticos que, segundo alguns, persistem até hoje. De outra perspectiva, no entanto, somos humanos por design, intencionalmente dotados de capacidades extraordinárias para a compaixão, a empatia, a criatividade e a autocura. Somos os participantes centrais em um experimento cósmico cujo objetivo final é a elevação da consciência, a fusão do céu e da terra dentro do nosso próprio ser. Talvez toda esta saga, com seus deuses e suas batalhas, suas tecnologias e seus cataclismos, possa ser entendida como um poderoso mito moderno. Não se trata de se é literalmente verdadeiro em cada detalhe, mas do que revela sobre nossa psique coletiva neste preciso momento de nossa evolução. O ressurgimento desta narrativa na consciência global pode ser um sinal, um sonho coletivo, que nos indica que a humanidade se encontra em um ponto de inflexão, buscando desesperadamente um novo senso de origem e propósito em um mundo onde os velhos paradigmas já não são suficientes para conter nossos anseios mais profundos. A história dos Anunnaki nos oferece um código-fonte para uma visão de mundo alternativa e completa. E a conclusão que se extrai desta vasta e complexa tapeçaria é que a humanidade, agora mesmo, se encontra em uma encruzilhada. Ao nos confrontarmos com esta história suprimida, nos é apresentada a oportunidade de reivindicar nosso passado, de curar a antiga divisão entre Enlil e Enki que carregamos dentro, de despertar nosso potencial divino latente e, finalmente, de escolher nosso próprio destino no cosmos, livres dos antigos conflitos e sistemas de controle baseados no medo. Se esta viagem através dos ecos de nossos criadores ressoou no mais profundo de seu ser, se despertou perguntas que você acreditava estarem adormecidas, se acendeu uma centelha de reconhecimento em sua alma, te convido a honrar esta sensação. Não é uma coincidência, é o chamado de sua própria herança estelar. Te convido a se juntar à nossa comunidade de exploradores da consciência, se inscrevendo neste canal. Juntos podemos continuar desvendando os mistérios de nosso passado para iluminar o caminho para nosso futuro coletivo. Obrigado, de coração, por me acompanhar nesta travessia sagrada. Que a crônica dos Anunnaki, com toda a sua luz e toda a sua sombra, sirva não como um relato de servidão, mas como um mapa para nossa própria soberania, que nos inspire a questionar tudo, a buscar a verdade em nosso interior e a lembrar sempre que carregamos em nosso sangue o potencial tanto para a tirania quanto para a transcendência. A história dos Anunnaki não é apenas uma história sobre deuses que vieram das estrelas. É uma história sobre o Deus que espera despertar dentro de cada um de nós. E sua mensagem final é uma escolha entre o medo e o amor, entre a servidão e a liberdade, entre o esquecimento e a lembrança. A escolha é nossa, agora.
Que a paz insondável que ultrapasse toda a compreensão. Que a sabedoria profunda que guia cada um de seus passos. E que o amor incondicional que tudo abrange e tudo cura, das idades eternas, iluminem e abençoem abundantemente seu caminho, agora e para sempre. Que assim seja. Se você gostou deste conteúdo, clique no botão gostei, compartilhe com alguém que possa se interessar por este tema e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.